nós passarmos pelo fogo, lá o Senhor estará. Se nós passarmos por profundas águas, elas não nos afogarão, porque o Senhor está lá. Se nós colocarmos a nossa cama no mais profundo mar, lá o Senhor estará. Em todo tempo, em todo canto, o Senhor está, Deus. Por isso te adoramos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que sejam as situações, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, Profetize isso. e o desespero me tomar. Erga suas mãos, diga isso. Por mais pressão que sejam as situações, o controle ainda está na palma de Você pode suas profetizar isso, erga suas mãos, diga assim, ó. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Quantos creem nisso nessa manhã? Só quem crê, erga suas mãos. Erga suas mãos nessa manhã. Você vai dizer isso. Você vai dizer isso para suas dificuldades. Você vai dizer, eu creio. Declare isso mais uma vez. Assim, ó. O choro, vai declarando. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ela já está vindo. Eu creio. Declare mais uma vez. Declare com toda a fé assim, ó. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pai de amor, Pai de amor, nos alegrando, nos diga isso. Todavia eu me alegrarei. todavia eu me alegrarei. Profetize. Todavia eu me alegrarei. O choro faz assim, ó. O choro, diga assim, ó. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela Se você crê manhã. nisso, Eu creio, abre os seus lábios e comece a falar eu isso. creio. Creia que o mais Ele fará na sua vida.
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare, igreja, o choro dura uma noite, mas a alegria. Aleluia, levante suas mãos. Ela vem. Declare pela isso nessa manhã. hora. Diga. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, Adore! Todavia me alegrarei. Me alegrarei, me alegrarei. Me alegrarei, me alegrarei. Declare! Me alegrarei. Nos alegramos em Ti, Senhor. Nos alegramos em Ti, Senhor. É a nossa força. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. O Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Alegrai-vos. A tua alegria é a minha força. Levante as suas mãos. Alegrai-vos, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele dará em justa medida a chuva, a temporânea serôdia. Alegrai-vos, filhos de Sião, porque é chegada a vossa hora. É chegado o teu tempo sobre ti, ó igreja. É chegada o tempo sobre ti, o tempo de colher, o tempo de cantar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. É chegada essa hora. É chegado esse tempo sobre ti, em que os céus se abrem. E ali o Senhor ordena a sua bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, o orvalho de Hermon. Levante suas mãos e dê um forte aplauso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque Ele vem, 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 Ele vem. Ele está chegando, Jesus está chegando. Aleluia! Glória a Deus, você pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor, que maravilha, amém. Graça e paz, a paz do Senhor Jesus, bom dia, amém, aleluia. Queridos, nós gostaríamos de saber quantas pessoas estão nos dando a honra hoje com a sua presença aqui pela primeira, segunda e até pela terceira vez. Levanta a mão assim, pastor, estou aqui pela primeira vez, estou aqui pela segunda. Tem alguém? Você que está nos dando a honra com a sua presença aí, na casa onde você está participando do culto online. Pastor, estou aqui pela primeira vez participando desse culto, nesse ministério. Você seja bem-vindo em nome do Senhor. Vamos ficar todos de pé, vamos lá, todos de pé, vamos declarar essa bênção. Olha só quantas pessoas tem que declarar isso.
estão nos dando a honra com a sua presença. Aleluia. Vamos lá, vamos declarar. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós vos amamos. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Glória a Deus, você pode sentar. Todos os líderes e liderados já estão a par desse reinício aí do terceiro culto, hoje a partir das 16h30, ou seja, 4h30 da tarde. E no mais, fique ligado, se você não pode estar conosco pela manhã, à tarde ou à noite, ou mesmo no culto, lá no núcleo próximo da sua casa, não perca que ainda temos aí o culto online. O importante é que toda a igreja participe do culto de celebração, porque realmente é poder de Deus em nossas vidas, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe, dê mais um forte aplauso ao Senhor Jesus. Você também em casa, aplauda Jesus, aleluia! Glória a Deus, amém? Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus diz assim, ó: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Então a palavra de Deus, o Senhor falando, né? Deus está dizendo para Josué, para ele não cessar de falar da palavra. É a palavra de Deus que nos direciona, é a palavra de Deus que nos santifica, é a palavra de Deus que nos fortalece, e é a palavra que traz luz por onde nós andarmos. Então é importante você entender a palavra. Então não cesse. Aí diz assim, medita. Nós temos que meditar dia e noite, todo o tempo. Para quê, pastor? Para que nós não possamos esquecer da palavra do Senhor. Olha só, olha qual a finalidade também. Deus está mostrando agora um princípio aqui. Se nós meditarmos, não nos falarmos, não esquecer da palavra, e meditarmos dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Está escrito, meu irmão, que a palavra, nela está escrito que nós devemos trazer no altar o que é do Senhor. Está escrito na palavra do Senhor que a oferta pertence a Ele. Ele diz, minha é a oferta. Diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Então, Deus ele quer levar o seu povo a plantar, a semear. Por quê? Escuta isso aqui, o nosso futuro está guardado dentro de uma semente. Se eu não plantar, se você não plantar, aquilo ali fica esperando até o dia que você plantar. Quando você planta, quando você semeia, tenha certeza que você está semeando um futuro poderoso. Então, entenda isso. Então farás prosperar o teu caminho. Quantos aqui querem ter o seu caminho próspero? Quantos? Levanta a mão aí, em nome de Jesus. Faz um sinal, pastor, eu quero. Se você não levantar a mão, não fizer nada, mexe com a tua cabeça, faz alguma coisa,
Eu vou entender que você quer que o seu caminho seja próspero. E serás bem-sucedido. Irmãos, todos aqui querem ser bem-sucedidos, sim ou não? Amém? Tudo que você fizer, você vai fazer algo essa semana, você quer ter fracasso nisso? Eu vou começar, pastor Francisco, eu vou fazer isso aqui, pastor Juvenal, eu vou fazer isso aqui, mas eu quero fracassar, sabe? É assim? Você quer ser bem-sucedido, então só você que quer ser bem-sucedido, fique de pé agora, em nome de Jesus. Você vai pegar a sua oferta. Por quê, pastor? Porque ela é a semente e nela está guardado o seu futuro. O seu futuro está guardado dentro de uma semente. Grave isso. O seu futuro, diga assim, o meu futuro está guardado dentro de uma semente. Amém? E diga assim, essa semente eu não vou reter, eu não vou comer, eu vou plantar. Vamos lá, diga assim, essa semente eu não vou guardar, eu não vou comer, eu vou plantar. Eu vou plantar essa semente. Amém? Levante suas mãos agora. Aleluia. Pastor Bosco, eu queria semear, aliás, eu quero semear no cartão. Então tem aqui o pastor Everardo e o pastor Gessé estão com a maquineta. E lembrando também, você que está aí em casa, você pode semear aí na sua casa, aí nesse culto, no lar, onde você está participando agora online. E você, lembrando aos líderes que esses valores devem ser trazidos até meio-dia, segunda-feira. Então faça uma transferência na conta que está aí do Bradesco e da Caixa Econômica aparecendo aí na sua tela, tá bom? Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar, Deus, cada semente, ó Deus, que vai ser semeada, plantada agora. Nós profetizamos, ó Deus, que haverá uma grande colheita, haverá, meu Deus, Pai Santo, muita chuva do céu, ó Deus, para regar essa semente. E nós declaramos, Pai, que o nosso caminho vai prosperar e nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos, Senhor. Nós declaramos a Tua palavra, ó Deus, nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia! Sai do seu lugar com alegria no seu coração e venha semear no reino de Deus, trazendo ao altar tua bênção. Aleluia! Por onde colocar as minhas mãos, a minha entrada, a minha saída, sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente, a minha casa terá sempre. Onde eu puser a planta dos meus pés, sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Aleluia! Glória a Deus! Dê um forte aplauso ao Senhor. Pai, nós queremos abençoar cada dizimista, cada ofertante, cada primiciador, ó Deus, cada mantenedor. Abençoamos para a glória do Teu nome. Abençoamos você aí na sua casa, em nome de Jesus. Declaramos a bênção, a prosperidade, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Você pode sentar. Amém? Vamos chamar agora aqui o pastor Juvenal, que vai estar trazendo uma palavra. Vamos dar um forte aplauso a Jesus. Amém? Pela vida do pastor Juvenal, aleluia, aleluia, glória a Deus. Que bênção, né, querido? Mais um domingo na presença de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Vivendo um
tempo que nós nunca imaginávamos que íamos passar, mas tudo isso é previsto na palavra de Deus, né? Tudo isso é reflexo dos últimos tempos. Certamente, irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos, né? Estamos, como diz o texto bíblico, estamos perto daquele grande dia, né? O dia da volta do nosso Deus, que pode ser a qualquer momento, irmãos. Pode ser a qualquer momento. Mas nós não podemos esquecer de um alerta do Espírito Santo para toda a igreja. Esse alerta está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nesta hora. Vamos pedir ao Senhor, ao Espírito de Deus, que nos revele, que fale conosco, que deixe essa palavra muito clara, muito viva dentro de nós. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor nessa manhã. Que a Tua palavra venha, Senhor, ser esclarecedora, luz em nossas vidas. Que a Tua palavra venha dissipar de nós todo engano, toda a escuridão, toda a treva, toda a mentira, todo o sofisma, toda a fortaleza que possa estar sendo levantada em nossa mente e nosso coração. Que a Tua palavra venha quebrar, despedaçar todo jugo nesta hora, e que possamos sair deste lugar, Senhor, esclarecidos, sair deste lugar fortalecidos, sair deste lugar, Senhor, garantidos na nossa fé, na nossa salvação. Muito obrigado, Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa palavra diz que o Espírito, e aqui o Espírito, aí esse que está no telão está tudo em caixa alta, né? Mas se você ver na sua Bíblia, você que está acompanhando no texto bíblico, você vai ver que esse Espírito é com E maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo. E diz que melhorou. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito com E minúsculo, a demônios, irmãos, espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quando a palavra de Deus enfatiza que o Espírito afirma expressamente, está dizendo que o Espírito Santo, querido, está falando claramente, explicitamente, está dizendo precisamente, dizendo que é inevitável, mas vai acontecer. A igreja pode fazer o que quiser, você pode fazer o que quiser, ninguém vai mudar essa realidade. É certa, irmãos, que vai acontecer isso. Não tem como mudar. Tem coisas que a Bíblia mostra para nós, para que a gente ore, para que a gente trabalhe para mudar. Mas isso aqui não, está dizendo que vai acontecer, não tem jeito. Você pode fazer o que for, a igreja pode fazer o que ela quiser, mas essa palavra vai se cumprir. Nos últimos tempos, alguns, graças a Deus que a Bíblia fala alguns, ela não fala muitos. Tem alguns textos que ela fala muitos, né? Então está se referindo a uma maioria, ou então uma grande quantidade, mas ela está dizendo que alguns apostatarão da fé.
abandonarão a fé. Então preste bem atenção, querido. Essa palavra do Espírito Santo de Deus é para a igreja. Isso não vai acontecer no mundo, não. Não é entre os ímpios, não. Não é entre o mundo, é entre os incrédulos, não. Não é para eles. Eles já estão fora da fé. Nós estamos trabalhando para que eles entrem. Isso é verdade, vamos trabalhar até o último dia. Mas aqui está dizendo que é entre a igreja, no meio da igreja, de um modo geral, da igreja no mundo todo, da igreja cristã, vai acontecer isso. Alguns, eu não sei quantos, mas certamente não serão poucos. Alguns vão abandonar a fé nos últimos tempos, naquele, sabe, querido, naquele momento, no segundo tempo, talvez nos 45 minutos do segundo tempo, já perto de Jesus voltar, vai ter muita gente, infelizmente, abandonando a fé, apostatando da fé, sabe, fazendo o quê? Por obedecerem, olha só, por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrina, a ensino de demônios. Que é isso, pastor? Ah, não, comigo não. Comigo não. Olha, querido, eu vou te dizer, até pastores vão cair nessa. Aliás, já tem pastores caindo nessas armadilhas. Ou espíritos enganadores, ou estão entrando em doutrinas de demônios. Eu sei que é inevitável, eu sei que vai acontecer, e eu sei que vai acontecer no meio da igreja de um modo geral. Eu sei, o Espírito afirma expressamente. A questão é, como é que eu faço para que isso não aconteça comigo? Para que eu não esteja relacionado entre esses apóstatas dos últimos dias. Essa é a grande questão. O tema dessa mensagem é vacinando-se contra a apostasia. Vacinando-se contra a apostasia. A palavra de hoje é uma vacina, irmão, para você. Para que você não esteja entre os apóstatas, os que abandonarão a fé nos últimos dias. Não pense que vai ser uma coisa explícita. Não pense que vai ser algo que vai ficar muito claro que você estará abandonando a fé. Não, não, querido. O diabo sabe disso. O diabo, ele sabe que se ele for muito claro com você, talvez você identifique logo a ação dele. Haverá muita sutileza. Nós já estamos vendo isso hoje. Mas uma coisa nós precisamos entender, que o Espírito de Deus diz que isso vai acontecer, querido, através de duas formas: através de espíritos enganadores e através de doutrinas, de ensinos de demônios. Então já tem aí um caminho, um sinal para que eu esteja alerta para identificar esses ataques malignos contra a nossa vida. Então nós vamos ver como realmente isso vai acontecer e como nós devemos nos proteger, nos vacinar contra essas coisas. Em primeiro lugar, como Satanás vai agir, através de espíritos enganadores. Através de espíritos enganadores. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículos de 9 a 10, diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Então, uma arma dos espíritos enganadores é o amor ao dinheiro, o amor às riquezas.
Ele diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviarão da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro, não é o dinheiro, irmãos. O dinheiro é uma bênção que Deus nos dá, nos concede. Nós podemos ver na Bíblia Deus abençoando Abraão, Deus abençoando Isaac com muito dinheiro, Deus abençoando Jacó com muito dinheiro. Jó, Deus abençoou Jó. O Jó era o homem mais rico do Oriente, mas você vê, quando Jó perdeu tudo, ele permaneceu na fé, porque ele não tinha amor ao dinheiro, ele não era apegado ao dinheiro. Esse espírito maligno chamado Mamon, que é o espírito da riqueza, que leva as pessoas a amarem o dinheiro, a fazer de tudo pelo dinheiro, inclusive a abandonar a fé pelo dinheiro. Muitos estão fazendo isso, mas muitos vão fazer mais ainda, quanto mais perto da volta de Jesus nós estivermos. O amor ao dinheiro, a riqueza, por causa disso muitos vão abandonar a fé. Qual a vacina para isso? Qual é a vacina bíblica para eu não ser enganado por esses espíritos enganadores, através do amor ao dinheiro? Aí mesmo em 1 Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 6, diz assim, ó: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Veja bem, grande fonte de lucro, aqui está falando de lucro espiritual, lucro de estar bem com Deus, de estar bem com a sua fé, você ter piedade, ter misericórdia, mas você está contente, irmão. Isso aqui é muito importante. É você ter contentamento com aquilo que Deus te deu até o momento. Isso que é importante. Você tem que pensar o seguinte: eu estou servindo a Deus, eu sou fiel a Deus nos dízimos, nas minhas ofertas, sou fiel a Deus em procurar ter uma vida correta, justa, eu estou fazendo aquilo que a palavra de Deus manda, e Deus tem me dado isso, então eu devo estar contente com isso, eu devo me contentar com isso. Veja bem, esse contentar não é acomodar, não, é que se até agora Deus tem me dado isso, então, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque eu tenho isso aqui. Quando eu sou grato, Deus vai me colocando. A palavra de Deus diz que se eu sou fiel no pouco, Deus vai me colocar no muito. Agora, o grande problema é que o crente, ele tem aquilo que Deus deu para ele naquele momento, mas ele fica insatisfeito e começa a murmurar, começa a espraguejar, começa: ah, Senhor, poxa vida, eu estou servindo o fulano lá, o ímpio, ele está lá, olha lá, o cara não te serve, e tem isso, tem aquilo. A Bíblia diz que nós não devemos ter inveja do ímpio. Eu tenho que agradecer a Deus: Senhor, se é isso que o Senhor quer me dar até o momento, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu vou ser fiel, eu quero ser fiel. Se é isso que o Senhor está me dando, talvez se o Senhor não me deu mais, porque
se me desse, eu não estaria preparado para isso. Então, Senhor, muito obrigado, Senhor. Essa é a melhor preparação, irmãos, para você ter muito. É você se contentar com o que Deus te deu hoje. Eu vou me contentar, eu não vou me acomodar. Mas eu não vou murmurar. Eu não vou sair atrás, sabe? Porque o inconformado, sabe o que ele faz? Ele começa a fazer coisa errada. É o que o diabo quer, irmãos. É o que o diabo quer. É o que Mamon quer. Um crente cheio de fome de dinheiro. Um crente que quer ganhar muito dinheiro, que está inconformado, que ele quer, só pensa nisso. É só o que o Mamon quer para ele jogar a isca. Aí de repente vem lá uma situação para ganhar dinheiro, mas é uma situação ilícita. Aí o crente diz assim, mas não, eu acho que é Deus que está permitindo, né? Aqui, mas que nada, é uma isca maligna, é Mamon despertando o amor, trabalhando nesse inconformismo seu, para levar você a abandonar a fé. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Às vezes é uma coisinha só, uma corrupçãozinha, é uma situação, e aí vai, e a coisa vai aumentando, vai avolumando, vai crescendo. É o que Satanás quer para fazer você abandonar a fé. E a Bíblia diz que nos últimos dias muitos irão fazer isso. Então os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em ciladas e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Vacina, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Perdão, 1 Timóteo 6, de 6 a 8. É a vacina. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Esteja contente, guarda o teu coração. Seja fiel aí. Seja grato ao Senhor. Seja grato a Ele. E aí você vai estar com o coração preparado para Ele te colocar no muito. Você lembra de Jó, irmãos? Eu sempre digo o seguinte: Jó era o homem mais rico do Oriente. Preste atenção. O homem mais rico do Oriente. Mas depois que ele perdeu tudo, ele permaneceu firme. Ele não murmurou contra Deus. Ele permaneceu firme na sua fé. Sabe o que aconteceu? Deus deu em dobro tudo que ele tinha. Agora, a pergunta é: por que Deus deu em dobro depois e Deus não deu em dobro antes? Ele era o homem mais rico do Oriente, Deus fez ele muito rico. E por que lá atrás Deus não tinha dado logo em dobro para ele? Porque ele era muito rico, mas talvez ele ainda não estivesse preparado para ter o dobro daquela riqueza. Talvez o coração dele não estivesse preparado. Mas a atitude dele, depois que ele perdeu tudo, mostrou para Deus que ele estava preparado agora para ter riquezas maiores ainda. O contentamento dele, ele se contentou com o que Deus tinha dado para ele. Não, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Ele continua sendo meu Deus, ele continua sendo meu rei. Se ele abrir a porta, ele é Deus. Mas se as portas fecharem, ele continua sendo Deus. Se ele me der riqueza, ele é Deus. Mas se não, ele continua sendo Deus. Continua sendo o meu Deus, o meu rei. É esse coração, é essa estrutura, é essa base que Deus espera de nós, irmãos. É essa base que nós temos que ter para estarmos vacinados.
Filipenses 4:12, olha só, aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Nós temos que estar preparados para tudo, irmãos. O cristão tem que estar preparado para tudo. Preparado para escassez, para abundância. Às vezes, tem gente que pensa que na escassez é a maior prova do crente. Não. Às vezes a maior prova do cristão é na abundância. Eu já vi muitos crentes que quando vivia o tempo da escassez eram fervorosos na fé. Serviam a Deus com muita fé. Aí veio a abundância, a fé esfriou e abandonaram a Deus. Conheço muitos casos assim, irmãos. Tornaram-se arrogantes, prepotentes, orgulhosos. Muitos fizeram isso. Abandonaram a fé na abundância. E nós temos que estar preparados tanto para a abundância como para a escassez. Permanecer firme na fé é o que o apóstolo Paulo está falando aqui em Filipenses. Então, queridos, o amor ao dinheiro é uma arma que os espíritos enganadores vão usar para levar muitos a apostatarem da fé, abandonarem a fé. Outro, a sedução do mundo no coração do homem. Outra arma é a sedução do mundo no coração do homem. Nos últimos dias, os espíritos malignos intensificarão seus ataques ao coração dos homens. Muitos serão seduzidos e muitos cristãos serão enganados e abandonarão a fé. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desses. É a sedução. Os espíritos enganadores vão usar a sedução do mundo no coração dos homens. Isso através da cultura. A cultura hoje no Brasil, irmãos, é comandada por demônios. Você vê lá aquela pessoa nua, aquele homem nu, e as pessoas tocando neles, até criança tocando no homem nu, e colocam isso como se fosse uma cultura. Cultura, irmãos. Sabe, é uma coisa maligna. Através da cultura, através da educação. Não se espante, irmãos, através da educação formal nas escolas. As crianças vão aprender, já estão aprendendo, irmãos, a dar valor ao pecado, a dar valor às coisas que desagradam a Deus. Vão ser seduzidas, vão fazer com que achem tudo normal. É a sedução do mundo. É crentes sendo seduzidos, por exemplo, pela bebida alcoólica. Não tem problema nenhum. Que é isso? Isso aqui é normal. Jesus tomou vinho. Nós estamos chegando ao final do ano aí. Tem as festas, Natal, Ano Novo, né? Os crentes, muitos são seduzidos pelo mundo. A bebedice. É careta ser virgem
Que história é essa? Que história é essa? Você ser visto, isso aí é caretice. Não tem nada a ver. Você é um cristão, mas você não é boba. A sedução do mundo vai vir. Muitos vão se tornar, como nós falamos aqui, egoístas, avarentos, arrogantes. Qual a vacina disso? Qual a vacina? A vacina está lá no Salmo 1, irmãos. Salmo 1, a partir do versículo 1 até o 3, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. É só não andar no conselho do mundo. É só não andar no conselho dos ímpios. Não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, querido. Mas antes ter o prazer na lei, na palavra de Deus. Confiar na palavra de Deus. Ah, é caretice, ser virgem é caretice. Mas a palavra de Deus diz que não. Então eu vou pela palavra de Deus. Ah, isso aqui não tem nada a ver. Mas a palavra de Deus diz que tem a ver sim. Então eu vou pela palavra de Deus. Essa é a vacina, para que você não seja encantado pelo mundo. Efésios 6, 10 a 13 diz assim: quanto a mais, isso aqui é a vacina que eu estou falando. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Permanecer inabalável na fé, irmãos. Inabalável na fé. Não existe vacina mais poderosa do que essa, irmãos. As vacinas, elas têm eficácia de 95%, 90 e não sei quantos por cento. Essa é a eficácia das vacinas. Nenhuma vacina dá 100% de eficácia. Mas essa vacina, a palavra de Deus, ela dá 100%. Se você se vacinar, você vai ganhar todas as lutas contra o diabo, e você vai permanecer inabalável. Aleluia! Inabalável. Tem vacina aí no mundo que você toma e você sai de lá com febre, dá febre depois, tem que fazer um monte de coisa. Aqui não. Aqui você sai mais forte, você permanece firme, você permanece inabalável. Pode vir Satanás, pode vir demônio, pode tentar o que for. Eu estou inabalável na minha fé. Outra forma que vai levar muitos a apostatarem da fé, e essa aqui, irmãos, ela é sutil. Obedecer espíritos enganadores, como nós vimos, muitas das vezes fica meio que explícito. A pessoa cai por muitas das vezes sem vergonhice mesmo. Mas essa outra forma aqui, que é ensinos de demônios, doutrinas demoníacas, aqui tem muita sutileza. Aqui
aqui tem pastores, tem líderes, tem apóstolos, bispos, entrando nessa sutileza aqui, irmãos. Aqui, nós temos que ter muito mais cuidado. Ser um caluniador, ser um avarento, ser um devasso, né? Como nós vimos antes aqui, pessoas que obedecem a espíritos enganadores. Isso aí já fica meio claro que talvez isso não atinja você, porque você vai ver claramente que são demônios. Mas essas doutrinas de demônios, esses ensinos de demônios, irmãos, nos últimos dias serão intensificados. Os ensinos de doutrinas falsas, interpretações distorcidas da Bíblia, tentativas de adaptar a palavra de Deus ao politicamente correto. Irmãos, em nome de Jesus, cuidado com esse politicamente correto. Isso foi lançado pelo inferno no mundo e tem conquistado muitas mentes, inclusive dentro das igrejas, irmãos. Tem igrejas em nome do politicamente correto, está aceitando pastor gay, está aceitando pastora lésbica. Irmãos, preste atenção, isso não é discriminação no sentido é homofóbico, não. Na igreja, na nossa igreja inclusive, é um lugar onde o gay, a lésbica é super bem recebido. Nós recebemos muito bem, tratamos muito bem, e tem que ser dessa forma mesmo. Isso não tem nada de errado, você tratar bem e você ensinar como ensina qualquer outra pessoa. Isso não é problema nenhum. Agora, fazer de um homossexual pastor, líder, ele se tornar um líder, aí é complicado, irmãos. Aí é o politicamente correto, é invadindo a igreja. Aí é ir contra a doutrina, a sã doutrina da palavra de Deus. Ou nós seguimos a palavra de Deus ou não. E eu estou dando esse exemplo, né, no caso do homossexual, mas isso é em todos. O corrupto, por exemplo, aquele que é corrupto, aquele que é mentiroso, aquele que é beberrão, ele está na igreja, ele deve estar na igreja, e nós vamos procurar ajudá-lo de toda forma. Mas aí ele se tornar um líder, um prostituto, um adúltero, se tornar um líder, aí está errado. Porém, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde o politicamente correto está invadindo as mentes de uma forma sutil, onde essas coisas estão sendo aceitas, infelizmente, dentro da igreja. Com muita sutileza, irmãos, os demônios usarão essas estratégias para que as pessoas não precisem sair das igrejas, porém estarão seguindo doutrinas malignas. Sabe, são doutrinas malignas que a pessoa ela vai absorver, e aquilo ali vai ser tranquilo para ela, porque ela diz: não, eu estou dentro da igreja, eu estou na igreja, então não tem problema essa prática aqui, porque a igreja está aceitando, porque isso é normal. O pastor está pregando que não tem problema, o outro está dizendo, o outro líder diz: não, fique tranquilo, não, é assim, é desse jeito. Preste atenção, irmãos, tem uma interpretação bíblica falsa, que já é velha, mas está voltando agora, muito forte no Brasil, no mundo, e aqui em Manaus muito forte, que é uma doutrina aí da supergraça, sabe? De que
Jesus já fez tudo. Então você não precisa mais fazer nada, nada, absolutamente nada, nem orar, nem se santificar, nem jejuar. Você não precisa mais. Você não precisa mais fazer sacrifício nenhum. Ah, e se você pecar, fique tranquilo. Já foi pago todo o preço do pecado. Não tem problema. Você jamais vai perder a sua salvação. Você é filho, ninguém deixa de ser filho. Ah, você aceitou Jesus, você está salvo. Você não perde mais a salvação. Então não tem problema. Você pode até pecar. Olha, procure não pecar, mas se você pecar, fique tranquilo, que você não vai perder a salvação. Interpretações bíblicas, onde se pega textos fora de contexto, como pretexto, para ensinar doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios, querido, cuidado. Tem líderes, pastores, bispos, apóstolos entrando nesse engano. Muito cuidado. Uma vez eu vi na internet, no Facebook, alguém colocou lá um pastor pregando isso. Aí eu vi um irmão da igreja, uma irmã, colocou lá, curtiu e até botou um comentário assim, porque, irmãos, parece uma coisa bonita. Você vê o camarada pregando e prega assim, sabe, aquela pregação como se fosse um popstar, um showman, com aquele microfone aqui, ó. Microfone aqui, parece do R.R. Soares aqui, sei lá, parece um coach, né? E tá ali e tal, pai, prega aquela coisa ali, e aí acaba seduzindo. A pessoa curte aquilo como se fosse uma coisa. Aí eu peguei, entrei no privado com essa irmã, disse: olha, irmã, cuidado, eu vi você curtiu assim, assim, assim. Isso aí é ensino de demônio, isso é um engano, irmã. Cuidado. Você tem que ter muito cuidado, irmãos, com esses pregadores da internet. São pessoas muitas das vezes que nem têm pastor. São pessoas que não têm uma liderança sobre eles. São pessoas que muitas das vezes nem têm igreja. Nem igreja eles têm, não congregam em lugar nenhum. Cuidado, queridos. Nos últimos dias isso vai se avolumar cada vez mais. Essas doutrinas de demônios que vêm para enganar. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim, ó: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9 diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Sabe o que é isso? Seja amaldiçoado. É o que a Bíblia está dizendo. Seja amaldiçoado aquele que pregar um evangelho diferente daquilo que foi posto. Seja anátema. Tem um pastor famoso aí, um teólogo famoso, que está colocando que a Bíblia precisa ser atualizada. Atualizada para os tempos de hoje. Querido, isso é coisa de demônio. A Bíblia é mais atual e vai ser sempre mais atual do que qualquer jornal, do que qualquer TV, do que qualquer profeta. A Bíblia é mais atual. E como alguém vem dizer que a Bíblia tem que ser atualizada? Doutrinas de demônio, ensinos de demônio.
Aqui está dizendo, querido, seja anátema, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja maldição, seja amaldiçoado. Pastor, e qual é a vacina contra isso? Contra essa sutileza? Atos capítulo 2, versículo 42 e o 46, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Deixa eu te falar uma coisa, esse tipo de doutrina de demônios já existia na época da igreja primitiva. Inclusive muitas delas estão sendo requentadas agora no nosso tempo. Mas sabe como é que a igreja primitiva, como é que os crentes da igreja primitiva se protegiam? Como eles se vacinavam? Sabe como, irmãos? Perseverando na doutrina dos apóstolos, aqueles que estavam ensinando eles, aqueles que aprenderam com Jesus, estavam ensinando tudo aquilo que Jesus ensinou. Você lembra lá de Mateus? Quando Jesus dá as instruções para os discípulos: ide por todo o mundo e fazei discípulos, ensinando-os tudo aquilo que eu vos tenho falado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Era isso que os apóstolos faziam, e era nisso que a igreja cria. A igreja perseverava. Irmãos, perseverar, sabe por que era necessário perseverar? Porque havia as doutrinas de demônios ali, tentando entrar na mente deles, tentando empurrar na mente deles, e eles não aceitavam, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Preste atenção, irmãos, o seu apóstolo não é aquele que está pregando na internet, não. O seu apóstolo não é aquele que está lá num vídeo todo produzido, bonitinho, trazendo doutrinas malignas, e que você pode estar absorvendo aquilo como se fosse uma maravilha. O seu apóstolo está aqui, Pastor Francisco, Pastora Lígia, são nossos apóstolos, são os seus pastores. Cada um desses pastores aqui são pastores íntegros, pastores, irmãos, que passaram por muitas lutas para chegar a essa posição, pastores que se mostraram fiéis à sã doutrina, pastores leais, pastores que são exemplos em todas as áreas para você, pastores que você tem acesso a qualquer momento. Não é que você precisa marcar um gabinete. Terminou o culto aqui, se você quiser ter acesso a qualquer um, você tem. São esses que você precisa valorizar e perseverar na doutrina que esses apóstolos, esses pastores estão ensinando, porque eles verdadeiramente se sentem responsáveis. Nós nos sentimos responsáveis pela tua salvação, pela salvação de cada um nessa igreja. Você não está aqui à toa, você está aqui porque Deus te colocou aqui para ser cuidado, para que a tua salvação seja garantida. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Diariamente, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Perseveravam unânime no templo, irmão. Preste atenção, por que nós insistimos tanto que você venha para o culto? Porque é no culto que a tua fé é fortalecida. É no culto, na congregação, que nós somos estimulados, que nós estimulamos um ao outro, ao amor e às boas obras. É no culto que nós fazemos isso. Por isso que nós falamos para você vir, não perder o culto. Eles perseveravam unânimes no templo. Outra vacina aqui, 2 Crônicas 20:20, na parte C, no final de 2 Crônica 20:20, diz assim:
crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É nos seus profetas, irmãos. Existem os profetas dos outros lá. Eles são dos outros, não são seus. Os seus profetas estão aqui. Ah, pastor, o senhor está ensinando isso, mas eu vi na internet um homem de Deus, uma mulher de Deus, falando um negócio meio diferente. Descarta, meu irmão. Entre eles e os seus profetas, fique com os seus profetas, que a palavra de Deus está dizendo que você vai prosperar. Sabe, queridos, vai acontecer uma pandemia de apostasia no meio da igreja por todo o mundo. É o que a Bíblia diz, é que o Espírito Santo afirma expressamente: vai acontecer inevitavelmente uma pandemia de apostasia, de abandono da fé no meio da igreja pelo mundo todo. Vai acontecer, não tem jeito, irmãos. Onde infelizmente muitos perderão a salvação, porém na palavra de Deus contém as vacinas necessárias e seguras para que os crentes permaneçam firmes e inabaláveis na fé, garantindo assim a sua eternidade no céu. Em Romanos 8, para nós encerrarmos, versículo 35 a 39, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Fique de pé, querido. Fique de pé. Não importam as circunstâncias. Oh, não importa. As lutas. Não importam as angústias. Oh, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o único Deus. Oh, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, continua sendo Deus.
Oh! Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, querido. Pode baixar mais. Baixa mais. Fale para o Senhor. Peça perdão a Ele. Esse é o momento de nós pedirmos perdão, queridos. Sabe, nós muitas das vezes brincamos com a nossa fé. Brincamos, achando que não estamos correndo perigos, achando que o inimigo está brincando, enquanto que a Bíblia diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, só esperando um para tragar. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos perdão nessa hora, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós recebemos essa vacina hoje e queremos estar imunes, Senhor. Queremos estar firmes, inabaláveis, Deus, contra toda a investida desses demônios enganadores, contra toda a investida desses ensinos, dessas doutrinas malignas. Senhor, no nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, e nos fortalece cada vez mais, Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, a palavra que o Senhor deixou de propósito para nós, para nos proteger nesses dias. O Senhor deixou essa palavra para esses dias para nós, e nós queremos, Pai, andar nesta palavra, seguir a doutrina dos apóstolos, perseverar nessa doutrina, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Vamos te abençoar nessa hora. Você que está na sua casa também, levante suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja contigo e a tua casa desde agora e para sempre. E você tenha uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana produtiva, cheia de milagres, cheia de vitórias. Nós declaramos e profetizamos isso em nome de Jesus. Todos digam amém. Dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia! Glória a Deus.